Fala pessoal, aqui quem fala é o professor Marcelo Maievski e hoje nós vamos calcular o limite de uma função, só que nós vamos calcular o limite dessa função através do gráfico, onde ele dá um gráfico e uma função. Aqui a função está representada pela linha azul, onde ele pede para calcular, por exemplo, um limite de x tendendo a 2 da função de f de x. Bom, antes de nós calcularmos essa função, nós precisamos, primeiramente, calcular o limite vindo do lado positivo e também do lado negativo do valor que está tendendo, do x que está tendendo, para nós avaliarmos se realmente existe esse limite. Então, primeiramente, vamos calcular aqui o limite de x tendendo a 2 da parte positiva. Então, coloco um maisinho aqui em cima do 2 para representar que é da parte positiva do f de x. Se a gente vir da parte positiva em sentido ao 2, aonde está tendendo a 2, nós vamos observar que vai chocar com essa funçãozinha que está descendo. Ó. E na hora que desce, vai chegando bem próximo lá do 2, aqui do 0, x tendendo a 2, nós observamos que o y é igual a 0. Então, esse limite aqui nós podemos colocar assim, ó, f de x tendendo a 2 é igual a 0. Já se nós calcularmos o limite de x tendendo a 2 da parte negativa do f de x, nós vamos observar que vai vir do lado contrário, tá vendo? Da parte negativa até o 2. Se a gente vem desse lado aqui, ó, qual é a função que vai chegar? Ó? Olha a função que vai chegar aqui. Chega na bolinha aberta aqui da nossa função, que vai dar menos 1. Menos 1. E aqui, só de olhar o nosso limite positivo, o nosso limite negativo da nossa função quando x tende a 2, a gente observa que não é igual. Se não é igual, a gente coloca que não existe limite para esta função. Aqui, pessoal, nós podemos observar que nesse exercício ele pede para verificar se existe o limite da função de x quando x tende a 3. E ele dá a funçãozinha aqui para x menor que 3 e x maior ou igual a 3. Então, o primeiro passo que nós podemos fazer para esse tipo de exercício é esboçar o gráfico, onde dá para enxergar direitinho se o limite existe ou não. Então, vamos traçar aqui o x e o y, que são as coordenadas aí cartesianas. A limitação nós vamos colocar no 3, onde é o 3. E agora nós vamos dividir em duas partes. Na parte inferior do gráfico, onde é menor que 3, nós vamos esboçar x mais 1. E aonde é maior que 3, nós vamos esboçar a função menos 2x menos 2. Onde, para esboçar gráfico de reta, nós sabemos que o jeito mais fácil que tem para fazer é montando a tabelinha. Então, para menor que 3, eu vou montar a seguinte tabelinha. O f de x é igual a x mais 1. Então, eu coloco o valor de x e o valor de y. E vamos montar aqui os valores que nós precisamos. Qual o valor de x que eu vou pegar? Bom, como eu sei que a limitação é o 3, eu vou pegar diretamente o 3. Vou pegar o 3. Se eu substituir o 3 na minha equação, então vai ser igual 3 mais 1, que é igual a 4. Então, aqui, ó, o valor do y, 4. Agora, eu vou pegar um outro valor para o x. Só que como é a limitação para trás aqui do 3, então eu vou pegar um número menor. Pode ser, por exemplo, o 0. O 0 é bem facinho aqui para a gente colocar na nossa equação. Ó. 0, quando o x é 0, o y vai valer exatamente 1. Ou seja, quando é 3, a gente sabe que é 4. Então, quando é 3, coloca o 4. Então, bolinha aberta, porque aqui a gente tem que é só menor e não menor igual. E quando é 0, nós sabemos que é 1. Quando o x é 0, nós sabemos que é igual a 1. Ou seja, essa aqui é a reta onde a gente tem para trás do valor de 3. Agora nós vamos esboçar para frente do valor de 3, ou seja, maior ou igual a 3. Então nós vamos esboçar de novo aqui, ó, f de x é igual
a menos 2x menos 2. Monta a tabelinha lá de novo. Vai ficar x e y. E mais uma vez, eu vou usar os valores mais fáceis. Ó, como é para frente do 3, eu preciso saber essa limitação. Então, vou usar o próprio 3. Coloca o 3 no lugar do x. Se eu colocar o 3 no lugar do x, é menos 2 vezes 3, menos 2. Menos 2 vezes 3, menos 6. Menos 2, menos 8. Então, aqui ó, a gente sabe que é menos 8. Agora, pega outro valor. Ah, não tem que ser maior do que o 3? Vamos pegar o 4. O 4 é o próximo valor mais fácil aí. Então, vai ficar ó, menos 2 vezes 4, menos 2, menos 8, menos 2, menos 10. Então, aqui, ó, menos 10. Pronto, tem os dois valores da minha reta. Eu posso esboçar esse gráfico tranquilamente. Pessoal, está fora de escala aqui, mas não tem problema nenhum. Olha só, quando é 3, a gente sabe que é menos 8. Então, vou colocar o menos 8 aqui, ó, mais ou menos aqui. E o menos 10 eu sei que está para baixo, então vou colocar aqui. Esses são os dois pontos, e aqui eu tenho que é o 4. Bolinha fechada, porque eu tenho que é igual, e aqui também bolinha fechada. Ou seja, essa aqui é a minha reta que passa lá para o outro lado. Agora sim, nós podemos fazer o limite, o cálculo do limite da parte positiva e também da parte negativa. Ó, se eu venho da parte positiva, o limite da parte positiva vai ficar assim. Limite do f de x, quando x tende a 3 da parte positiva, vai ser igual. Se eu venho da parte positiva, qual é a função que eu estou vendo? Da de baixo. Ó. Então, o valor é menos 8. Agora, vamos ver o limite do x tendendo a 3 da parte negativa do f de x. Se eu vim do lado positivo, se eu vier deste lado aqui, a gente vai perceber que vem dessa função aqui. Ou seja, o limite é igual a 4. Ou seja, se nós observarmos, o limite da parte positiva e da parte negativa não são iguais. Portanto, o limite do f de x, quando x tende a 3, não existe, porque não pode ser quebrado. Para existir limite, ela precisa ser contínua no intervalo em que a gente está calculando o cálculo do limite. E é só a gente observar essa quebra aqui, ó, que tem no nosso gráfico, que acaba atrapalhando aí o cálculo do limite. E agora, para finalizar, pessoal, vou mostrar aqui 3 funções muito famosas quando a gente coloca para calcular o limite da função através do gráfico. A primeira função que eu coloco aqui como muito importante é o y ou f de x igual ao módulo de x. Esse gráfico ele aparece da seguinte forma. Ó. Ele vem para os dois lados aqui. E geralmente ele pede para calcular qual que é o limite quando x tende a 0. Mas se você vier da parte positiva e também da parte negativa, o limite nós vamos observar que o limite tanto da parte positiva quanto da parte negativa vai ser igual a 0. Então, o limite do f de x quando x tende a 0, da parte positiva, vamos colocar o maisinho aqui, vai ser igual a 0. E o mesmo acontece se eu colocar o limite do f de x quando x tende a 0 da parte negativa, ou seja, chegando desse lado aqui, também vai ser igual a 0. Então, como os dois limites são iguais, então existe o limite. E o limite do f de x, quando x tende a 0, vai ser igual a 0. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado aí. E o mesmo pode acontecer se o exercício te trouxer aqui aberto, ó, onde eu não posso pegar o valor de 0. Mas, como é aberto e o valor tende, significa que ele está chegando muito próximo, mas não está pegando aquele valor, por mais que ele seja diferente de 0. Então, realmente, vai existir o limite dessa função aí, que é muito famosa, que é o módulo de 1 sobre x. Uma outra função que também é muito famosa é essa daqui, ó. É o y igual 1 sobre x, onde a gente tem que o gráfico dela é desse jeitinho aqui, ó.
aonde quando o x tende ao infinito, ao mais infinito, então se ele estiver indo lá na frente, mais infinito, a curva vai se aproximar, mas nunca vai chegar aqui no x. Então, por isso que quando a gente fala que o limite da função, quando a gente coloca assim, limite de 1 sobre x, quando o x tende ao infinito, por isso que nós colocamos que é zero, porque 1 sobre um número muito grande é aproximadamente zero. E o próprio gráfico te mostra isso, porque lá na frente ele vai colocar que é indo para o mais infinito é igual a zero. Já para o outro lado, ó, se eu estiver indo para um x negativo lá, para o menos infinito, eu estou indo lá para o menos infinito. Menos infinito. Mesmo assim, não importa. Se eu tiver o limite do x tendendo a menos infinito, aí nós vamos ter que é de 1 sobre x também vai ser igual a zero. E para fechar essa saga de gráficos e análise de limite pelo gráfico, tem esse outro cara aqui também que é famosíssimo e aparece bastante aí para nós, que é esse daqui, ó, y igual a 1 sobre x ao quadrado. Por que ele é famoso? Porque ele aparece assim, ó, é esse gráfico aqui, onde tem uma rampinha, parece duas rampinhas aqui. Por quê? Aqui, quando vai para o mais infinito, nós colocamos que é zero. Quando é menos infinito, aí vai lá para o zero também. Só que aqui que está o x da questão, ó, quando é zero. Quando é zero, no gráfico anterior, se a gente analisar, se a gente vier do lado positivo, nós observamos que é mais infinito. E se a gente vir da parte negativa, nós observamos que é menos infinito. Ou seja, o limite da parte positiva e da parte negativa são diferentes. Ou seja, o limite de 1 sobre x, quando o x tende a zero, de zero não existe. Ele não existe. Simplesmente não existe. Por quê? Porque ele não está contido. Ó. Ele está quebrado aqui, então não vai existir. Já o outro, se a gente pegar da parte positiva, vai para mais infinito. E se a gente pegar da parte negativa, também vai para mais infinito. Ou seja, 1 sobre 0 ao quadrado, a gente pode colocar que é mais infinito. Esse limite aqui é meio estranho mesmo, pessoal. Então a gente para por aqui hoje e muito obrigado, pessoal.